Em nome do Conselho Diretivo do Centro de Estudos de Intervenção e Proteção Civil, começava por agradecer, uma vez mais, a participação neste ciclo de debates. Como creio que a maioria dos que aqui estão sabem, realizamos um ciclo no mês de abril e estamos agora a realizar a primeira sessão do ciclo do mês de maio, que ocorrerá no dia 16, 23 e 30. No dia 16 contaremos com a presença da doutora Ana Jorge, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. No dia 23, um médico, uma psicóloga e um tripulante do INEM para nos darem testemunho das vivências do pessoal de saúde que opera no Código INEM. E, finalmente, no dia 30, o jornalista Hernani Carvalho irá abordar aqui a temática da segurança, numa designação que demos ao tema Ruas Seguras. Hoje, nesta primeira sessão do mês de maio, contamos com a participação da professora Ana Delicado, que eu começo por agradecer a disponibilidade e a amabilidade de corresponder ao nosso convite para estar aqui conosco neste máximo 2 horas. Não temos hora fixa para terminar, exceto as 23 horas, que essa é a mesma hora fixa de terminar. Nós desenvolvemos o ciclo de acordo com esta metodologia, uma intervenção inicial com o tempo que o orador desejar, sobre o tema proposto, e depois colocar à consideração dos participantes questões, esclarecimentos, opiniões, fechando depois após esse período. Eu passava brevemente a apresentar a professora Ana Delicado. É socióloga, investigadora auxiliar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, doutorada pela mesma universidade, isto é, pela Universidade de Lisboa, trabalha principalmente em estudos sociais de ciência, fez investigação sobre riscos ambientais, cultura científica, tecnologias de energia, entre outros temas. É docente do programa doutoral em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável e do mestrado em cultura científica e divulgação das ciências. Tem desenvolvido múltiplas atividades e envolvimento do público com as ciências sociais. É, portanto, uma oradora que, além de juntar a sua habitual disponibilidade cívica para intervir em ocasiões que seja necessário acrescentar conhecimento, mobilização e ação ao conjunto da comunidade, tem efetivamente uma carreira científica e académica muito valiosa. Assim sendo, e com os 16 já presentes, passava então a palavra à professora Ana Delicado, renovando o agradecimento, o nosso agradecimento, pela sua disponibilidade em colaborar nesta humilde iniciativa. Faz favor, palavra para si. Muito obrigada e boa noite a todos. Reconheço alguns nomes entre o público que tenho muito gosto em reencontrar. Não se está a ouvir bem. E agora, melhora? Doutor, desculpe, nós estamos a ouvir bem. Nós estamos a ouvir bem. Eu também estou a ouvir. Está-me a ouvir bem, ó Eduardo Caldeira? Eduardo Caldeira, está-me a ouvir? Hein? Eu penso que seja Está a ouvir, está tudo a ouvir bem? O Américo Henriques, está a ouvir? Então, pode continuar. Talvez seja o volume do computador que está um bocadinho baixo, será isso? Bem, então, boa noite a todos. Tenho de agradecer muito o convite de estar aqui convosco esta noite. É um tema que continua a ser muito caro, apesar de o projeto de que eu venho de falar já ter terminado há quase 4 anos. Mas isto é mesmo assim, a vida de investigador leva-nos a saltar de projeto em projeto, de tema em tema, mas eles depois vão ficando
no nosso repositório de conhecimentos e eu tenho sempre muito gosto em partilhar aquilo que nós aprendemos ao longo dos nossos processos de investigação com pessoas que estejam particularmente interessadas, como parece o caso esta noite. Sintam-se à vontade de me interromper para fazer as perguntas que acharem necessário. Eu vou tentar não ocupar muito tempo para haver mais espaço para o debate no fim, até porque provavelmente destes temas conhecem muito mais que eu, que estive 3 anos de volta num projeto, mas que depois mudei para outros temas. Por isso, sintam-se à vontade até de corrigir se eu disser alguma coisa que não estiver plenamente correta. Eu vou partilhar o meu ecrã, se não se importam. Espero de maneira a conseguir continuar a ver-vos e poder interromper sempre que for necessário. Sim? Ok, acho que já conseguem ver. Fui desafiada a falar sobre este tema das crianças e jovens na redução do risco de catástrofe, porque há cerca de, em 2015, há 7 anos atrás, eu dei início a um projeto de investigação europeu que versava sobre estes temas. Este projeto era muito orientado desde o início por um artigo em especial da Convenção dos Direitos das Crianças, que dizia respeito ao direito à participação, a exprimir a opinião sobre as questões que digam respeito e que estas opiniões devem ser tomadas em consideração de acordo com a sua idade e maturidade. Este artigo 12º da Convenção dos Direitos das Crianças é muitas vezes ignorado porque se considera que as crianças não têm conhecimentos, sobretudo em matérias de riscos, que as crianças não têm nem conhecimentos e podem ficar assustadas e é um tema sobre o qual devem ser, são vistas muito mais vezes como vítimas, como pessoas que necessitam de proteção, mais do que pessoas a quem se deve pedir a opinião. E este projeto pretendia desmistificar isso mesmo e dar a oportunidade às crianças a participarem, a serem agentes de proteção civil, como se costuma dizer, de pleno direito. Isto não é uma ideia nossa, isto está refletido desde o quadro de Sendai das Nações Unidas, formulado em 2015, que as crianças têm o direito a ser ouvidas e a participar na redução do risco de catástrofe e na gestão do risco de catástrofe, na mitigação, na prevenção e também, em caso de catástrofe, devem ser ouvidas as suas perspectivas de forma a melhor servir os seus interesses e necessidades. E foi este enquadramento de Sendai que deu origem a um projeto de investigação que foi apresentado à Comissão Europeia dentro do Programa de Segurança, que nem sequer versava particularmente sobre crianças, era uma call genérica que se falava sobre culturas de catástrofe e resiliência e que se destinava a financiar projetos não de investigação em si, mas sim de cooperação entre os países. Porque há aqui alguma diferença, porque o objetivo deste projeto não era apenas fazer investigação, produzir dados, produzir conhecimento científico, gerar dados, mas sim ter um papel muito mais interventivo e de provocar a mudança social. Este projeto foi financiado pela União Europeia, através do programa Horizon 2020, e era liderado por uma equipa da Universidade de Lancaster, liderada pela Maggie Mort, que chegou a vir a Portugal não só para o final do projeto, mas também a convite da Câmara Municipal de Setúbal para participar numa conferência internacional sobre riscos, onde também o projeto foi apresentado. Este projeto envolvia 5 países e não apenas entidades académicas, ou seja, havia a Universidade de Lancaster, que liderava, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a que eu pertenço, que era uma das instituições académicas, e a terceira era a Universidade Aberta da Catalunha, os nossos colegas catalães, e a Universidade de Thessaloniki, na Grécia, que era uma equipa especializada nos direitos e na participação das crianças com deficiência. Mas para além destes parceiros académicos, havia ainda 2 parceiros
da sociedade civil, que é a organização Save the Children, mas um grupo em Itália e outro grupo no Reino Unido. Em Portugal, tínhamos uma equipa relativamente pequena, só com investigadores da Universidade de Lisboa, do ICS, e por acaso tudo de mulheres. É uma casualidade, não foi de propósito. Então, o que é que nós pretendíamos com este projeto Cuidar? Nós queríamos, em primeiro lugar, entender as percepções de risco e quais eram as necessidades e capacidades específicas de crianças e jovens em situação de catástrofe em contexto urbano. Portanto, era um mandato relativamente restrito. Em segundo lugar, o projeto pretendia aprofundar o conhecimento das crianças e jovens em relação a situações de emergência e às ações que elas próprias podiam empreender, sozinhas ou com as famílias e comunidades, para se prepararem para uma catástrofe. A terceira dimensão do projeto era consciencializar os profissionais da proteção civil e os decisores políticos que as crianças e jovens têm necessidades, mas também capacidades específicas que têm de ser atendidas numa situação de catástrofe. Também pretendíamos facilitar a comunicação entre os profissionais de proteção civil e as crianças e jovens e contribuir para a inclusão das necessidades de crianças e jovens nos programas e planos de prevenção e gestão de catástrofes. Ou seja, mais do que gerar conhecimento, como eu disse, mais do que ser um projeto único, exclusivamente de investigação, era um projeto de ação, de intervenção social. E eu agora vou começar por vos mostrar, vamos lá ver se isto funciona, o vídeo que saiu do projeto, o vídeo internacional, legendado em português. Eu acho que fica mais engraçado se virem por vós as imagens e até os discursos das crianças. Portanto, vou interromper isto e vou tentar ligar o vídeo. Isto leva um bocadinho. Peço desculpa que estas coisas funcionam tudo muito bem no papel, mas depois... Percebo exatamente porque é que isto está... Coisa não está fácil, já vi. Coisa não está fácil, hein? Não. Isto, quanto mais sofisticado se quer ser, mais complicado se torna. São os imponderáveis da tecnologia. Mas não tem pressa. Exatamente. Até às 11 horas temos tempo. Ainda são só 9h15. Calma. Devagar. Boa noite, Duarte Caldeira. Boa noite, Américo. Bom, até que enfim, porque eu já lhe mandei até um SMS, porque ninguém me ouvia. Ninguém, não é mentira. O nosso companheiro de Esposende falou comigo um bocadinho. Pronto, ok. Boa noite, Luís Caldeira. Ainda não lhe respondi ao seu SMS. Não está esquecido. A ver se esta semana te conversamos. Já vi o ecrã do YouTube? Boa noite. Já está. Então... Tem som? É que eu talvez não tenha esquecido. Começou o som? Sim. Tem. Luego, pues, vino mi madre. My brothers, who were younger than me, tried to calm me. Then my mother came and we went into the street when the second tremor happened. The glass panes from the street started to fall on top of us. I was really afraid then. I had an image of the earthquake, like it was a monster for me. I was always afraid to go indoors at home. Cuidar means take care in both Spanish and Portuguese. We aim to change disaster management through the voices of children and young people. I didn't know there would be a flood, so all my toys were on the floor and stuff, and I had really bad dreams about it. I just feel scared because I don't want it to flood again. Emergency plans need to be culturally sensitive and reflect
how they will be used in different communities and different places. But we found that children and young people are missing from these plans. When adults make decisions, they should think about how their decisions will affect children. More importantly, we found that many authorities are unaware that children have a right to participate in decisions that affect them, and so continue to be excluded. They give guidelines for what you have to do when there's an earthquake. Cover yourself with something, go out into the street, all that. But emotionally, we haven't been given any guidelines, or they haven't developed that part. So, what we want to say to the experts is that we want to work with the emotional part as well. Children see their environment in particular ways, so if their insights are taken into account, disaster plans will be more effective. We know this from working with more than 500 children across Europe. We've found that some have great ideas and offer important insight into how to improve planning for their own community and beyond. We children sometimes have ideas that we can give to adults. If you put floodgates down, it won't happen to your house. We never know if we are ready for these disasters, and it's always good to learn more about them. We wanted to influence those who put together disaster plans and show politicians, policymakers, and community leaders how to embrace children's knowledge. The project was a collaboration between academics and a major charity, Save the Children. In more than 400 hours of workshops, we listened to the views of children and young people, gathered their ideas and experiences. We've worked with fires. We write what we think on the blackboard. We met the civil protection volunteers. We had our map that we made during the project, and we showed them the important places for us, where we meet with our friends, to the schools, and to the places where there are landslides or risk of floods. In Greece, we worked with children who were hard of hearing and others who had visual impairments. Some of the children were fascinated to explore firefighting equipment just with their hands. Hello everyone. We are the 6th year pupils from the Porchcavella School in Gandesa. Today, we have invited experts and the mayor to explain the project and find solutions and have them listen to what we have to say. Mutual learning events brought together young people and community leaders to exchange ideas in a way that had never happened before. They were able to listen to each other, to understand each other's experience and give value to each other's knowledge. They managed to identify problems and were very demanding and critical, but above all, they have reflected. Today, it was the formal event of our final product. We met the mayor and people of other organisations and discussed the topic we wanted to highlight: how to intervene in emergency situations and the knowledge of the risks in our territory. The whole Cuidar project has been enlightening. That old myth that we want to protect children, we can't tell them bad news, well, it's completely wrong. They are very resilient people and they can learn from knowing about a risk and preparing for a risk. After 3 years, with children involved at every stage, we've developed a child-centred disaster management plan for Europe. The plan has 3 forms: watch, learn and act. Through film, written reports and a set of tools, the insights of young people can now transform disaster planning. Take Care has been a really, really important project to help children understand their role in society, to help them to become active citizens. When children experience a disaster or emergency, we know that the impact on them is lasting. And so involving them when we're making plans for their safety, helping them become prepared, increasing their resilience, will have a huge impact on children and also the services that we're able to provide.
The wildfires tearing through the parched forests of central and northern Portugal have claimed dozens of lives and made many more homeless. In the long term, we hope this new plan will help create a safer and more secure society. Disasters are on the increase, and if we can implement inclusive emergency planning, lives will be saved. Espero que tenha dado para ver o vídeo. Viu-se perfeitamente, viu-se perfeitamente. Muito bom. Muito bom. Agora estou outra vez sem saber como sair daqui e voltar a partilhar outra apresentação. Aqui. Já está visível, Ana. Já está, ok. Como isto é um vídeo que sintetiza o trabalho nos 5 países e, como viram, tinha algum contributo também das crianças portuguesas e o trabalho foi feito em Portugal. Um bocadinho menos sobre a Grécia, porque tinham muitas limitações em relação àquilo que podiam filmar das crianças e, portanto, tiveram de aproveitar fotografias mais do que filmagens propriamente ditas. Também é curioso, eles, a certa altura, o vídeo menciona os fogos florestais em Portugal, porque quando nós começámos este projeto, nós achávamos que tínhamos um desafio adicional, que era, não havia, além do terremoto de 1755, não havia um historial de catástrofes recentes em Portugal que tornassem as crianças e os stakeholders particularmente atentos a esta questão das catástrofes. Mas no meio do projeto, em 2017, sucedem os terríveis fogos florestais em junho e outubro, e o panorama transformou-se completamente, e até deste projeto, uma das participantes, a Sofia Ribeiro, acabou por desenvolver um novo projeto de investigação centrado já na questão das crianças e os fogos florestais, e portanto foi quase profético este projeto Cuidar. Mas eu acho que o vídeo, apesar de dar uma ideia do trabalho que fizemos a nível global, eu acho que não exprime as especificidades do trabalho em cada país. Porque, se bem que tínhamos todos um mandato comum, o facto é que este foi um projeto em que nós tivemos muitíssima liberdade de fazer escolhas e de criar instrumentos novos para envolver as crianças no diálogo sobre as catástrofes e a mitigação do risco. Isto é um projeto há 3 anos, bastante intenso, que começou em junho de 2015 com uma revisão da informação, em que um processo liderado pela Universidade Aberta da Catalunha, em que nós tivemos de recolher informação sobre, em Portugal, o que é que se estava a fazer em matéria de educação para o risco, de atividades da proteção civil dirigidas a crianças, os documentos normativos, portanto, foi uma fase de análise eminentemente documental, também com algumas entrevistas exploratórias. A fase seguinte foi os diálogos com as crianças, uns workshops com crianças do 4º e 9º ano a frequentar o ensino público em 3 localizações em Portugal. Depois desta fase dos diálogos com as crianças, passámos a juntar as crianças com os stakeholders da proteção civil, dos bombeiros, polícias, todos os agentes usualmente envolvidos na prevenção de catástrofes em Portugal. E por fim, em junho de 2017, este trabalho culminou com um evento no ICS em que aí juntámos os participantes todos, a nível local, a nível nacional, os jovens, os stakeholders nacionais e locais. A conferência final do projeto, por acaso, também decorreu em Lisboa, um ano depois, em maio de 2018, e creio que talvez algumas das pessoas aqui hoje presentes tenham tido a oportunidade de ir. Eu vou começar por explicar um bocadinho o que é que nós fizemos em cada uma destas fases do projeto e aquilo que aprendemos
com as crianças, sobretudo, mas também com os parceiros com quem trabalhamos a nível local e a nível nacional. Então, a ideia destes workshops era trabalhar com crianças e jovens de maneira a aprofundar o conhecimento que elas já tinham sobre desastres e catástrofes, levá-las a identificar ações que as crianças, os seus familiares ou as comunidades podem fazer para reduzirem o risco e para se prepararem para uma situação de catástrofe e capacitar as crianças e jovens para levarem a cabo essas ações e comunicá-las a outras pessoas e instituições relevantes. Este era o mandato que nós tínhamos dos coordenadores desta tarefa, mas que nos deixava muitíssima liberdade sobre como operacionalizar isso em Portugal. E o que nós criámos foi um programa de workshops, 4 workshops sequenciais que seriam realizados num contexto escolar com crianças do 4º e do 9º ano. A primeira sessão, nós chamávamos a sessão de descobrir e questionar, e tinha como objetivos gerais sensibilizar as crianças para os direitos que elas têm em termos de participação pública, mas sobretudo na gestão de catástrofes, e construir uma base de conhecimento para as sessões seguintes sustentadas nos saberes que as crianças já tinham. E para isso nós desenvolvemos uma série de atividades que se podiam realizar ao largo de umas 2 horas, em que começámos, obviamente, por apresentar o projeto e o workshop. Depois projetávamos um vídeo, porque nós em Portugal escolhemos o tema das alterações climáticas, como não tínhamos este historial recente de catástrofes, nós escolhemos logo o tema das alterações climáticas, até porque é um tema que o meu grupo de investigação já trabalha há muitos anos. E era algo para o qual nós queríamos sensibilizar as crianças e pô-las a pensar, porque era algo que a gente sabia que mais tarde ou mais cedo elas se iriam confrontar com isso. E então nós projetávamos um vídeo sobre alterações climáticas. Tínhamos 2 vídeos diferentes, obviamente, um para as crianças do 4º ano, outro para as do 9º ano, e depois fazíamos um debate em torno dos conceitos. E depois punhamos as crianças e os jovens a trabalhar na identificação e classificação de catástrofes, quais é que eram de origem humana, quais é que eram de origem natural, quais é que estavam ligadas às alterações climáticas, quais é que não estavam. Claro que as atividades eram específicas para os grupos etários. No caso das crianças mais pequenas, nós tínhamos uma espécie de um puzzle em que nós tínhamos uma imagem, um título e uma pequena descrição, e eles tinham de trabalhar em grupo para fazer um matching destas 3 peças. No caso dos jovens do 9º ano, nós já lhes pedíamos que se fossem eles a identificar quais o tipo de catástrofes que estariam ligados às alterações climáticas. E, no final da primeira sessão, as crianças levavam um TPC para casa, que era fazer uma recolha de informação sobre eventos, catástrofes locais, recolhendo informação nos mídia, fazendo entrevistas aos pais, aos familiares, aos vizinhos. E nós já tínhamos escolhido, e eu já falo dos locais que nós escolhemos, sítios que nós sabíamos que tinham um historial recente e que muito provavelmente seria fácil fazer esta recolha de informação. Na segunda sessão, começámos por aproveitar esta recolha que foi feita sobre os eventos locais para que as crianças pudessem escolher quais eram os riscos que lhes interessava trabalhar mais em específico. Esta segunda sessão tinha por objetivo aprofundar os conhecimentos sobre os riscos na sua comunidade e os temas relacionados à redução do risco de catástrofes. E tínhamos também a meta de os pôr a investigar as vulnerabilidades, as capacidades e os recursos da comunidade. Trabalhámos nesta sessão com mapas, por exemplo, trabalhámos com profissões que estão ligadas à proteção civil, identificação de atores institucionais e quais eram os papéis de cada um. Introduzimos os conceitos de vulnerabilidade, de capacidade, de resiliência e, aqui sim, no final da sessão, os grupos de crianças e jovens escolhiam qual era o risco que queriam trabalhar para a sessão seguinte. A terceira sessão já se focava sobre um risco particular que tinha sido escolhido pelas crianças, ou seja, um processo de bottom-up, de participação real, e levávamos a analisar quais são as formas de ação, prevenção, mitigação, preparação, e pedíamos que concebessem uma estratégia para comunicar e advogar as principais ideias que eles tinham sobre a participação das crianças e jovens na gestão de catástrofes.
E por isso lhes pedíamos que fizessem a identificação das medidas de resiliência para contextos de casa, escola e cidade e fazer um plano de comunicação onde identificassem quais são os meios, os destinatários dos materiais. Nesta sessão ou na anterior, nós também normalmente convidávamos um elemento da proteção civil local para vir falar com os jovens e para lhes dar algum apoio na identificação das medidas de prevenção, mitigação e preparação. A última sessão era uma sessão de trabalhos manuais, em que era pedido às crianças e jovens que elaborassem os materiais para comunicar as mensagens que eles queriam. E, portanto, esta sessão era dedicada à criação dos suportes de comunicação das mensagens e de preparação para a fase que se seguia, que era então o tal exercício de aprendizagem mútua. Aqui as crianças foram muito criativas, umas escolheram fazer bandas desenhadas, outras fizeram peças de teatro, outras fizeram vídeos, outras fizeram PowerPoint. Quer dizer, dependendo dos grupos, houve uma grande diversidade, cartazes, folhetos, foi uma grande diversidade de materiais comunicacionais que as crianças conceberam. Onde é que nós fizemos isto? Nós começámos por fazer uma tentativa piloto para testar o nosso modelo, porque os workshops somos nós realmente que criámos, que inventámos, com base, obviamente, em material já existente, mas nós sentimos a necessidade de fazer um primeiro pré-teste desta metodologia para ver se funcionava. E aqui contámos com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa e trabalhámos numa única escola que tinha 2 turmas de 4º ano, 2 turmas de 9º ano. Uma das coisas que nós aprendemos neste piloto é que trabalhar com turmas inteiras do 9º ano não funciona. Porque são turmas muito grandes, os jovens têm interesses já muito dispersos, era quase impossível trabalhar com grupos de 30 pessoas. E, portanto, na fase seguinte, que decorreu em Albufeira, passados uns meses, nós optámos por escolher uma turma de 4º ano, sim, isso funcionou perfeitamente, porque são crianças muito jovens, são dóceis, são interessadas, e depois fizemos um convite à participação nas várias turmas do 9º ano aos jovens que estivessem interessados em trabalhar connosco. Portanto, aqui já foi, de facto, em regime de voluntariado. E posso dizer-vos que, apesar de algumas flutuações na composição dos grupos, funcionou lindamente. Em Albufeira contámos com o apoio das escolas com que trabalhámos e do Serviço Municipal de Proteção Civil. Em Loures, as escolas mais uma vez, mas sobretudo o Serviço Municipal de Educação, mas também a Proteção Civil de Loures. Portanto, nós nunca fomos para o campo desacompanhados no sentido de sem ter o apoio fundamental das pessoas que todos os dias convivem com as crianças ou com a gestão do risco de catástrofe. O que é que nós, algumas dos resultados que nós obtivemos nesta fase dos workshops com as crianças? Como eu disse, havia sempre uma fase em que eles escolhiam qual era o tipo específico de risco com que queriam trabalhar. No caso de Lisboa, foi no 4º ano as ondas de calor e as inundações, no 9º ano ondas de calor, inundações e vagas de frio. O trabalho das crianças umas com as outras e connosco levou-as a propor medidas para mitigar estes riscos. Algumas medidas eram medidas muito razoáveis, muito sensatas, como bebedouros públicos, por exemplo. Outras às vezes eram um bocadinho fora da caixa, como em Albufeira, que o grupo do 9º ano, a uma certa altura, propôs a construção de um bunker para que a comunidade escolar se pudesse proteger das inundações, o que, claro, depois lhes foi explicado que era uma péssima ideia, porque os bunkers normalmente são subterrâneos, mas isto ajudou-os, as crianças e jovens que trabalharam connosco, a ficarem mais atentos aos riscos com que se confrontavam e pensarem e investigarem sobre como é que se podia mitigar e estar preparado para esses riscos. E como eu disse, os materiais de comunicação que resultaram disto foram muito diversos, jogos, bandas desenhadas, cartazes, e portanto eles sempre souberam que estavam a trabalhar para a fase seguinte, que era a dos exercícios de aprendizagem mútua. Estes também tiveram lugar ao nível local, ou seja, fizemos, não em Lisboa fizemos uma sessão final na escola, para toda a comunidade escolar, em que se apresentou o trabalho feito pelos alunos, mas em Albufeira e em Loures, a seguir aos workshops, nós convocámos tanto a comunidade escolar que tinha colaborado connosco,
como os agentes de proteção civil locais para participarem neste exercício de aprendizagem mútua. Estes eventos foram negociados com as crianças, como é que seria a estrutura, quem é que seria convidado, o que é que elas queriam mostrar, e os eventos em que as crianças mostraram aos destinatários das suas mensagens as suas mensagens. Nós convidámos responsáveis locais de proteção civil, decisores políticos, entidades que participam nas comissões municipais de proteção civil e tivemos um acolhimento realmente muito bom. Em ambos os casos foram sessões muito participadas, com muitos adultos. As crianças apresentaram os resultados do seu trabalho e fizeram perguntas. Os stakeholders, depois das crianças fazerem as apresentações delas, fizeram perguntas e também deram resposta às mensagens que tinham sido transmitidas nos eventos. Estes eventos de exercício de aprendizagem mútua ocorriam sempre um bocadinho a seguir aos workshops, portanto nós fizemos os workshops em Albufeira em outubro, fizemos o evento de aprendizagem mútua em novembro, em Loures trabalhámos com as crianças em janeiro, fizemos o evento de aprendizagem mútua em fevereiro. Foram sessões muito interessantes, muito participadas, muito debatidas, as crianças fizeram suas apresentações, os representantes institucionais fizeram comentários, houve sessão de perguntas e respostas e no final foi feita uma declaração das crianças e dos adultos presentes que nos deu material para prepararmos então a fase seguinte. Trouxe alguns exemplos das declarações finais dos alunos, mas também do comandante operacional do Serviço de Proteção Civil de Loures e da vereadora da Proteção Civil de Albufeira. E acho que o que saiu destes eventos foi, de certa forma, esclarecedor para ambas as partes. As crianças acharam muito importante que os adultos estivessem lá para as ouvir e que lhes fizessem perguntas e que se mostrassem interesse e que os tratassem quase de igual. Da parte dos adultos, também houve instâncias em que nos comunicaram que tinham aprendido muito e que se deve realmente ouvir. E, portanto, na maior parte dos casos, eu acho que estes exercícios realmente funcionaram para mostrar que as crianças têm um contributo a dar nestas matérias, que não são apenas vítimas, não são apenas seres que precisam ser protegidos, mas que, de facto, têm algo para trazer à discussão, têm uma perspectiva própria, lembram-se de coisas que os adultos não se lembram porque têm uma experiência do cotidiano que é completamente diferente. E, portanto, eu acho que estes eventos, de facto, resultaram nesse sentido. E isto deu-nos, então, material para passarmos à fase seguinte, à terceira fase do projeto, que foi a realização de um evento de comunicação e sensibilização, um encontro nacional, em que promovemos a discussão dos resultados com os stakeholders nacionais. Aqui já não convidámos as crianças do quarto ano, seria logisticamente um bocadinho difícil e cansativo, coitados, estarem ali um dia inteiro no Instituto de Ciências Sociais a aturar os adultos, mas tivemos a participação dos jovens de Albufeira e dos jovens de Loures. Nós desenhámos o programa de maneira a que amanhã fosse só com adultos, porque, entretanto, tínhamos um programa alternativo, os jovens foram conhecer a zona da Expo, e, portanto, acho que ainda foram ao pavilhão do conhecimento, se não me engano. E, portanto, nós tínhamos um programa alternativo para os jovens, enquanto de manhã se debatiam questões mais técnicas. Tivemos uma primeira sessão com os projetos e iniciativas dos Serviços Municipais de Proteção Civil, de Educação para o Risco, em que participaram representantes de Lisboa, da Amadora, de Loures e de Albufeira. O Luís Carvalho, da Amadora, foi nosso consultor ao longo do projeto e fez parte mesmo do Advisory Board Internacional. A seguir, virámos um bocadinho o jogo e trouxemos pessoas que trabalham com crianças e jovens em iniciativas participativas, como é o Instituto de Apoio à Criança, a Unicef, o Grupo de Aprender em Festa e a própria Câmara Municipal de Palmela, que tem um plano de promoção da participação infantil e juvenil, e o que nós queríamos era demonstrar que é possível fazer iniciativas participativas com crianças e jovens e, portanto, juntar um bocadinho os contributos da primeira sessão e da segunda sessão.
A seguir ao almoço, nós tínhamos uma breve sessão em que os participantes do 9º ano falavam sobre a sua experiência no projeto e a seguir fizemos mesas redondas, também em formato workshop, em que misturámos stakeholders adultos e os jovens do 9º ano a discutir 3 temas. A educação para o risco participativo, as crianças e jovens como participantes ativos na gestão de catástrofes na comunidade e as crianças e jovens como participantes ativos na segurança nas escolas. Portanto, eu acho que, se não me engano, nós tínhamos 6 grupos, cada 2 grupos discutiram um destes temas. E depois, no final, houve uma apresentação e discussão dos resultados nas mesas. Aqui, mais uma vez, recolhemos os contributos orais dos participantes e tivemos surpresas interessantes, como a aluna do 9º ano que tinha escolhido participar só porque achava que era uma maneira de faltar às aulas, de não ser obrigada a ir às aulas, e porque isto era uma matéria chata de geografia, mas depois começou a gostar de participar, a intervir e acabou por se motivar de tal maneira que depois até teve boas notas na temida geografia. Outros alunos testemunharam que tinham conseguido incorporar na sua própria vida as recomendações com que tinham contactado ao longo do projeto, como, por exemplo, o que fazer durante uma vaga de frio, o que fazer para resolver o problema da limpeza que provocava inundações na escola, e, portanto, eu acho que todos os testemunhos das crianças são extremamente positivos em relação à experiência de participar no projeto. Porque eu acho que a escola tende a ser um lugar com um ensino muito livresco, muito virado para os resultados, para os testes, para a absorção de conteúdos, e nós tivemos a sensação que, em muitos casos, sobretudo no 9º ano, os jovens tinham pouca oportunidade para fazer coisas criativas, participativas nas escolas, e este projeto, de facto, deu-lhes essa oportunidade, e isso depois tem outras consequências a nível não só da aquisição de conhecimentos sobre o risco e sobre as catástrofes, mas também a própria ideia de participar e envolver-se na vida da comunidade. Com base no trabalho que desenvolvemos ao longo de todas as fases, desde a recolha documental, aos workshops, aos eventos de aprendizagem mútua, nós depois acabámos por publicar um policy brief sobre a participação de crianças e jovens na redução do risco de catástrofes, em que baseámos na experiência do projeto, em boas práticas internacionais com as quais tínhamos também contactado ao longo do projeto, e isso deu-nos material para formularmos algumas recomendações que eu vou passar brevemente. Por exemplo, em relação ao tema da educação para o risco, nós constatamos que, ao contrário daquilo que nós pensávamos ao início, já muita coisa está a ser feita em Portugal e, portanto, nós não viemos a inventar a roda, nem viemos a ensinar a missa ao prior. Mas muitas das atividades que já são desenvolvidas nas escolas têm falhas de articulação, porque o Ministério da Educação tem um referencial para a educação para o risco, mas depois esse referencial não bate muito certo com as ações da Autoridade Nacional, dos Serviços Municipais de Proteção Civil, não há essa incorporação das várias fontes de conhecimento. Depois, uma coisa que também nos foi surgida a uma certa altura era que o site da Autoridade Nacional, isto foi antes da mudança, hoje já não se chama assim, que deviam ter material didático de apoio aos professores, sim, mas que inclua explicitamente uma dimensão interativa e participativa, ou seja, não ser apenas manuais de como fazer, como transmitir conhecimento, mas também sobre como gerar diálogo, como recolher informação das crianças. Outra recomendação tinha a ver com promover iniciativas que incentivem a efetiva utilização dos materiais didáticos nas escolas, porque já existe muita coisa, mas a sua aplicação não está garantida. Não há também muita formação de professores sobre estas matérias. A Autoridade Nacional fazia umas formações anuais, mas de facto não chegam a todo lado. É também importante dinamizar projetos que levem cientistas que trabalham nestes temas e agentes de proteção civil às escolas para demonstrações e atividades práticas. Por exemplo, uma das coisas na altura que nós fizemos uma análise, programas já estavam a ser feitos. Exemplo, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa tem umas atividades muito engraçadas sobre sismos.
Mas uma das coisas que nós falámos com a pessoa que dinamizava estas atividades era que os manuais escolares muitas vezes contêm informação muito desatualizada e que eles vão depois às escolas fazer estas atividades e há ali um choque entre os currículos escolares. E, portanto, é necessário rever os currículos escolares e os manuais para que incluam os dados científicos mais recentes e conselhos práticos e uma focalização naquilo que são os riscos específicos das comunidades onde se situa a escola. Portanto, não fazer um one size fits all, mas sim contextualizar as aprendizagens nas escolas. Outra ideia que nós sugerimos é estimular o desenvolvimento de projetos sobre riscos nas disciplinas de cidadania ou área projeto. Entretanto, a área projeto foi abandonada. Para mim é uma das coisas que mais impressão me faz, foi que era uma disciplina que ajudava tanto as crianças a saírem dos muros da escola e interessarem-se por outros temas, e isso desapareceu por questões de poupança económica. Mas, de facto, é importante estimular o desenvolvimento de projetos sobre estes temas e, eventualmente, criar uma comunidade de aprendizagem no âmbito da Plataforma Nacional de Educação para a Cidadania que fomente a partilha de recursos e de práticas e o trabalho em rede, não só entre escolas, mas também com os stakeholders e os agentes da educação não formal da sociedade civil. Isso também é algo que nós sentimos alguma falta. A educação para a cidadania é um domínio muito vasto e há áreas em que está particularmente bem fornecida de materiais porque há quem o faça, nomeadamente empresas materiais sobre empreendedorismo, literacia financeira, não que isso resulte muito. Outras áreas estão mais desguarnecidas e a área dos riscos parece não ter assim tanto material educativo. O nosso segundo tema tinha a ver com a inclusão das crianças e jovens na redução do risco de catástrofe na escola, e aí as nossas recomendações iam no sentido de integrar o tema dos riscos externos no projeto educativo da escola, de forma a sensibilizar a comunidade escolar para o tema, não só os professores, mas também os funcionários e os pais das crianças. A segunda recomendação era consultar e envolver os alunos nas questões de segurança da escola, distribuição de papéis de monitorização e ação em caso de catástrofe. É verdade que já muitas escolas fazem os exercícios de segurança, de evacuação, em caso de incêndio, em caso de tremor de terra, mas normalmente os alunos são remetidos a um papel passivo de receberem instruções e não de participarem nessas instruções e na dinamização dos exercícios. A nossa terceira recomendação ia no sentido de revitalizar os clubes de proteção civil. Houve uma altura que havia bastantes clubes de proteção civil nas escolas e alguns depois deixam de existir, portanto é necessário redinamizar essa iniciativa e também promover a aprendizagem entre pares no contexto da escola, com ações de formação em que alunos mais velhos ensinam aos mais novos conselhos de autoproteção. Isso é uma coisa que nós de facto assistimos. Creio que foi na escola de Loures do 9º ano, em que os alunos ficaram muito preocupados e muito interessados em refletir aquilo que eles tinham aprendido com o projeto com os alunos mais novos e criar um sistema de transmissão de aprendizagens que fosse passando de aluno para aluno dentro da escola. Não só uma coisa top-down do professor para o aluno, mas também dos alunos entre si. Finalmente, sobre o tema da redução do risco de catástrofe na comunidade e a participação dos jovens, aqui nós o que recomendamos, ou as recomendações que emanam deste projeto são integrar as crianças e jovens nos processos de consulta pública sobre risco e segurança, porque é verdade que os planos municipais de risco e de proteção civil são levados à consulta pública, normalmente com grandes condicionamentos, a maior parte das pessoas não sabe que isto está sequer em discussão, mas era importante incorporar também a perspectiva das crianças e jovens, criar planos e programas de voluntariado para jovens na área da proteção civil e na resposta a catástrofes. Isso foi também uma coisa que surgiu no evento nacional. Os jovens estão muito interessados em fazer voluntariado nesta área, uma área que os motiva, que os mobiliza, mas têm poucas respostas para isso, têm poucas oportunidades. Envolver os mídias, o rádio e a televisão com spots didáticos sobre prevenção de risco em horários de grande audiência, que é uma coisa que hoje pouco se faz. Também tendo em conta que as crianças e jovens são tanto os destinatários como muitas vezes os emissores das mensagens, aproveitar os novos mídias, as redes sociais, as plataformas digitais, com conteúdos que são adequados aos mais novos, ou seja, não só para a população em geral, avisos referentes a situações de catástrofe,
Promover a aprendizagem intergeracional, isto também foi uma ideia que surgiu no evento nacional, nas mesas redondas, foi criar ações de formação em que crianças e jovens também ensinam aos adultos e séniores conselhos de autoproteção e vice-versa. Ou seja, não ser sempre dos mais velhos para os mais novos, mas ser uma comunicação bidirecional. E outra das ideias que surgiu foi promover um prémio anual para dar visibilidade a iniciativas locais na área da redução do risco de catástrofe, que sejam feitas por crianças ou jovens, ou com crianças e jovens. Claro que ao fim de 4 anos de finalização deste projeto, apesar de nós termos tentado divulgar bastante os nossos resultados, fomos a muitas conferências, sempre que fomos convidados a eventos nós nunca deixámos de participar e, portanto, há uma série de ações que nós desenvolvemos para tentar divulgar ao máximo os resultados a que tínhamos chegado. Agora, se me perguntam, 4 anos depois, se isto resolveu alguma coisa, se isto mudou alguma coisa, eu tenho que confessar que não sei. Essa parte já não... Mas daquilo que eu observei, sobretudo com algumas daquelas medidas que seriam sim mais visíveis, não foram tomadas. E, portanto, em termos gerais, o que nós concluímos deste processo foi que há sim atividades de educação para o risco em Portugal e muitas já têm a colaboração da Proteção Civil. A Proteção Civil, os serviços municipais já vão muito às escolas, já têm algumas infraestruturas, como a Câmara de Lisboa e a Câmara de Loures, que têm uma espécie de centros visitáveis em que os jovens podem ir visitar. Mas estas atividades são pouco ou nada participativas, ou seja, destinam-se a transmitir informação e não estão provavelmente interessadas nem vocacionadas para recolher também a informação dos jovens. E o que nós constatamos com o projeto é que, de facto, as crianças e os jovens têm uma perspectiva que é muito específica, uma experiência cotidiana que é muito específica e que devia ser mobilizada para a prevenção e resposta às catástrofes e neste momento não está a ser. Ao mesmo tempo, eles também têm necessidades específicas que às vezes os adultos não conseguem prever e que, ao escutando as crianças, se consegue recolher essas necessidades e depois incorporá-las nas políticas de gestão de catástrofe. E, portanto, finalmente nós concluímos, e pronto, e se calhar já era o que estávamos à espera de concluir, se calhar isto é sempre um bocadinho enviesado, mas de facto a participação das crianças é importante e pode dar um contributo realmente importante para a redução do risco. E, portanto, eu espero que, apesar deste projeto ter terminado, que isto não seja algo que fique esquecido nas bibliotecas universitárias e nos sites desativados, mas sim que tenha um efeito real, pelo menos nas pessoas com quem nós contactamos diretamente, que tenha mudado um bocadinho a perspectiva delas e que os leva, se calhar, a tentar promover ações um bocadinho diferentes daquilo que faziam antes. E era só isto que eu trazia. Muito bem, muito obrigado, Ana Delicado. Creio que lançou aqui um conjunto muito diversificado de questões associadas a um tema que é particularmente relevante e ao qual as suas conclusões, e certamente que as conclusões de muitos de nós, são que há um longuíssimo trabalho ainda para fazer junto a um público-alvo tão determinante e tão fundamental para criar na sociedade portuguesa uma cultura de segurança. E, portanto, este é um projeto que tem um enorme significado e uma enorme importância, mas a questão fundamental é quanto aos resultados, que frutos podem triplicar ou multiplicar de maneira a que se possa alargar a outras zonas do país, a outras esferas da vida pública e, portanto, poder atingir, no fundo, ao fim e ao cabo, os seus destinatários preferenciais. Bom, chegamos então ao momento onde poderemos introduzir o período de debate, de questões que queiram comentar, no sentido de podermos alargar esta discussão no ponto de vista
participação dos que dão-nos o gosto de hoje se terem aderido a esta nossa iniciativa. Então, a partir de agora, quem é que gostaria de começar esta ronda? Temos 1 hora pela frente, não obrigatória, mas como hora limite, e, portanto, coloco a questão de quem é que quer começar por intervir. Para animar aqui a... Eu posso já mandar-me para a frente, ao Duarte Caldeira. Então vá lá sem cair. Sem okay. Cair. Bom, então quero começar por dar boas noites a todos, agradecer à doutora Ana Delicado a sua exposição, foi brilhante, e a sua partilha de conhecimentos connosco, e tenho apenas a dizer uma coisa. A doutora disse durante a sua exposição que desde 1755 não temos uma grande tragédia, é um facto, mas temos tido algumas tragédias. Tivemos o terremoto de 1755, mas depois disso também tivemos já muitas tragédias. Eu só quero dar 2 exemplos ou 3. O último mais conhecido foi os incêndios de Pedrógão, mas quero lembrar as cheias de 68, 69 aqui na zona de Lisboa, ou os deslizamentos de terras na Madeira, na zona do Funchal, em fevereiro de 2010. Portanto, foram realmente também, não tiveram, é evidente, a amplitude do terremoto, mas foram grandes tragédias e que temos que conviver com elas e arranjar meios de minimizar os impactos destas tragédias nas nossas vidas. O resto, muito obrigado e de uma vez a outro. Obrigado. Eu chamaria a atenção aqui de uma consideração que está no bate-papo. Maria Rosa Mendes diz que seria interessante promover ideias destas em escolas mais recônditas para saberem que não estão esquecidos e contamos com eles. É um facto, ou seja, isso seria de facto, porventura, é a área do país ou as zonas do país onde ainda mais difícil é intervir e dinamizar projetos direcionados às crianças. Se tivermos em consideração, eu tive a ocasião de que há uns 2 anos passar bastante tempo, ou algum tempo, por umas vastas zonas do interior norte e centro do nosso país, e efetivamente poderemos concluir que, além do processo de despovoamento que está a afetar aquelas zonas, a população mais jovem e as crianças em particular têm muito pouca atividade, portanto mesmo os próprios infantários que existem, as creches e os jardins de infância, muito pouca atividade que não seja a mera recolha das crianças. E portanto há aqui também um aspecto particular que tem a ver com o tipo de ensino que é em muitas zonas do país dinamizado para uma população que está numa situação de envelhecimento, por um lado, de interioridade, por outro, e que necessitaria efetivamente uma maior dinamização do tecido social e, em particular, com iniciativas que pudessem dinamizar mais e despertar mais as suas curiosidades à volta destes temas. Ora, mais alguma intervenção? Eduardo Caldeira, eu pegando nisso que acabou de dizer dessa nossa colaboradora, colega, que está no bate-papo, eu gostava de saber, não sei se a doutora Ana Delicado tem a resposta para me dar, quantos simulacros se fazem por ano nas escolas portuguesas? Eu passaria a Ana Delicado, mas vamos ver se conseguimos aqui. Está aqui uma pergunta de enorme pertinência. Vamos ver então se temos aqui mais 1 ou 2 questões colocadas por alguém, e depois passaria à professora Ana Delicado. Mais alguém? Obrigado. Eu também gostava de Manuela Vaz, uma questão. Faz favor. Ora, boa noite a todos. Eu penso que é extremamente importante e estamos a debater um tema que para mim é bastante pertinente. E penso que nós temos que pensar que é nas escolas que nós começamos a dar os ensinamentos e a receber os ensinamentos de como é que nós nos devemos preparar para uma catástrofe. Eu sei que o tema é pertinente atualmente, eu já trabalho no tema há uns anos e penso que há uma falha muito grande na nossa educação de prepararmos as crianças para estas situações e mesmo os adultos.
Portanto, isto são projetos que se fazem, são muito bons, são pertinentes, mas depois ficam arquivados. Qual é a continuação que nós damos? Será que este país quer mesmo uma questão de segurança como temos lá fora? Então há que começarmos a pensar de que é nas escolas que nós vamos começar a atuar. E eu acho que isto é um tema muito pertinente e que nos põe a pensar muito. Muito obrigado. É uma segunda questão, depois passaria para o comentário da Ana Delicado. Mais alguma questão que alguém queira colocar de imediato? Boa noite. Sim, Manuel Gonçalves, faz favor. Correto. Boa noite e obrigado pela oportunidade que me estão a dar. E agregado à pergunta do colega Mecas e da colega que falou da Manuela Vaz, eu também é que pergunto quantos, além destes quantos exercícios que fazem por ano, é uma vez, porque é obrigatório por lei. E em relação, eu pergunto quantas exposições, eu vou dizer do género da FIL aqui em Lisboa, é que se faz só da Proteção Civil. Porque não há, em relação às escolas, isso eu estou de acordo e é muito falado sobre isso. Mas fazem porque é obrigatório, mas é aquela questão, o simulacro é dentro de um simulacro, quer dizer, eu faço de conta, quer dizer, não, é os bombeiros na altura que vão para lá e algumas associações de pais e juntas de freguesia que podem participar. Mas a grande maioria, estou de acordo com aquilo que a colega Manuela Vaz disse, que não há continuidade. E depois também não há também resultados disso. Onde é que nós temos aqui um e-book, um manual dos resultados daquilo que se fez? Da região, qualquer coisa, daquilo que se fez. Espanha, o doutor sabe muito bem, estão uma semana a preparar um simulacro. Portanto, isto é aquilo que nós estamos aqui a fazer em nível de proteção civil, municipal e nacional, as coisas não funcionam muito bem. E ainda para mais quando a estrutura da Proteção Civil Nacional usa os bombeiros, quando devia ter corpos diferentes e próprios, que agora está na GNR. Também não se percebe. GNR tem a mesma coisa que a Proteção Civil, que os bombeiros. Portanto, ali há uma série de situações o próprio Ministério deveria ter em conta. E por aqui fico. Obrigado. Muito bem. Antes de passar a Ana Delicado, acrescentaria aqui mais um comentário colocado aqui no bate-papo. Maria Rosa Mendes, que diz que costuma colaborar em rastreios de saúde em idosos de aldeias quase esquecidas, para uma associação em parceria com a ANAFS, que é a Associação Nacional dos Alistados de Formações Sanitárias. Poderiam também contar com eles, pergunta. Então, Ana Delicado, para o comentário destas 3 primeiras questões. Obrigada, são questões todas elas pertinentes, eu não tenho a resposta para todas, mas vou começar por dizer que não foi ao calhas que nós escolhemos Loures e Albufeira. Loures foi por causa das cheias de 1967 e Albufeira foi por umas cheias em 2012, se não me engano. Porque nós de facto queríamos, reparem, nós em Inglaterra estávamos a trabalhar com a Universidade de Lancaster, que tinha já tido um projeto sobre as grandes cheias em Hull e noutros pontos em Inglaterra, e portanto eles tinham que trabalhar com crianças que tinham vivido diretamente catástrofes. E portanto, quando pensaram no projeto, pensaram nisso. Pensaram em trabalhar com crianças que tinham tido uma experiência direta de catástrofes e que portanto tinham um contributo em primeira mão a dar. Em Espanha, os nossos colegas trabalharam com as pessoas que viviam com a cidade de Lorca, que teve um terremoto uns anos antes do projeto, foi em 2012 também, se não me engano, e trabalharam na Catalunha, que era onde eles viviam, onde tinha havido acidentes industriais e havia o historial. Itália é a mesma coisa. Itália é o sem acabar de catástrofes, tremores de terra e, portanto, a crise dos refugiados. Havia muito por onde pegar. Nós, em Portugal, sentíamos um bocadinho, como dizer, numa situação de particular invulnerabilidade,
porque, de facto, sem ser o caso da Madeira, que tinha sido realmente catastrófico, com muitos mortos, e que tinha sido muito bem trabalhado pelos nossos colegas da Universidade da Madeira, fizeram trabalhos muito interessantes sobre a participação das crianças, como é que se resolveu o problema das crianças que ficaram muitos meses sem ir à escola porque as escolas tinham sido destruídas. Portanto, a Madeira estava bem trabalhada. E, portanto, nós queríamos trabalhar em sítios em que houvesse pelo menos uma memória comunitária da catástrofe, daí Loures e Albufeira, até para ajudar as crianças a escolher estas catástrofes. Se tivéssemos ido para Porto Alegre, não consigo lembrar de nada que tenha acontecido a Porto Alegre nas últimas décadas, os grandes incêndios de Pedrógão não tinham ainda acontecido. E, portanto, nós tivemos um desafio adicional, que foi pôr as crianças a falar sobre experiências que não tinham tido, mas que se podiam imaginar e que se deviam preparar para ter eventualmente. Entretanto, a meio do projeto, houve os incêndios, só que nós já tínhamos feito quase todo o trabalho de campo. Mas, portanto, nós escolhemos, de facto, aqueles sítios onde tinha havido, pelo menos, essa memória geracional das catástrofes. E é porque nós tínhamos pessoas que tinham perdido familiares, adultos que tinham perdido familiares e que até se sentiram desconfortáveis a colaborar com o projeto, porque isso ainda era uma memória viva para elas, tinham vivido as consequências. As crianças não tanto. Portanto, Portugal não tem muitas catástrofes, não tem tantas como os nossos outros parceiros tinham, mas, claro, tem sempre algumas e depois, claro, e nós estamos sempre à espera que isto pode sempre acontecer e, de facto, é bom é que as crianças estejam prevenidas e preparadas. As escolas em si, as escolas mais recônditas, cá está a tal questão, nós não nos ocorreu nenhum sítio mais recôndito que Albufeira em que tivesse havido uma catástrofe recente. Agora, a minha colega Sofia Ribeiro está a desenvolver um trabalho, julgo que na região da Guarda, com a associação Aprender em Fé, e é de trabalho com as crianças que passaram pelos incêndios de 2017. E, portanto, aí sim, e a Sofia é dessa zona do país, portanto, se alguém é sensível ao problema do Portugal interior e do abandono do interior, é ela, e, portanto, o trabalho que ela está a fazer é muito interessante e eu espero que ela tenha a oportunidade também de partilhar em breve os resultados. Mas, de facto, é óbvio que isto tem todo o interesse em ser feito em todas as escolas do país, as mais recônditas, mas também as mais centrais, porque em Lisboa também há muitas situações diversas e, claro, que as vulnerabilidades não são sempre as mesmas, porque há riscos urbanos, que era aquilo que nos preocupava neste sítio, que são muito graves, e há riscos rurais que também são muito graves. O que é importante é que se desenhem programas de envolvimento das crianças que sejam contextuais, que tenham as condições específicas com que as crianças podem vir a debater em mente. A questão dos simulacros. Como um dos participantes já disse, os simulacros são obrigatórios, portanto são feitos. E era uma coisa que nós não sabíamos quando começámos este projeto, se calhar porque somos todas de alguma idade, e lembrámos perfeitamente que durante o nosso percurso escolar nunca ninguém falou de simulacros, nunca ninguém fez nenhum simulacro, coisa nenhuma, e nós achávamos que as coisas se mantinham. E não é verdade. Porque nós, à medida que fomos contactando com os diferentes serviços de proteção civil que envolvemos, nós contactámos muita gente ao longo do projeto, aprendemos muito e aprendemos, de facto, nas escolas os simulacros até se fazem. Eu estou mais preocupada com outros sítios. O Instituto de Ciências Sociais está há 20 anos localizado num edifício e eu garanto-vos que em 20 anos nunca foi feito um edifício de 5 andares que tem escadas de madeira. As escadas de segurança são escadas de madeira, portanto, se houver um acidente, se houver um incêndio, eu não sei, eu acho que a ideia é que a gente salte das janelas dos gabinetes, nunca foi feito nenhum simulacro. Há uns anos atrás eu fui a uma reunião de projeto em Bruxelas, daqueles edifícios europeus, estávamos para aí no 15º andar, e soou a sirene de alarme e eram simulacros. E eles faziam aquilo praticamente todas as semanas, porque sabiam que tinha sempre muita gente nova lá, que estava lá temporariamente por causa do projeto. Portanto, essa falta de cultura de segurança, eu acho que nas escolas até está a ser aplicada. Eu acho que é fora das escolas, é que nem por isso. E eu dou-vos o exemplo a Terra Treme, provavelmente conhecem, que é uma iniciativa anual da Autoridade Nacional,
No último ano, em 2021, tiveram 230 mil participantes da comunidade escolar a fazer o simulacro da Terra Trema. Isto é surpreendente, porque depois quando se olha, e os participantes de organismos públicos e empresas, 52 mil. Portanto, eu acho que se há sítio onde a mensagem até está a chegar, é nas escolas. E onde é relativamente fácil, porque é obrigatório ter planos, é obrigatório ter... E isso é controlado. Depois também há a questão de... Estas coisas funcionam bem nos sítios onde há bons departamentos de proteção civil. E nós continuamos a ter casos em Portugal em que o Departamento de Proteção Civil Municipal é uma pessoa que tem mais outras não sei quantas atribuições. Nesses sítios, eu acho de facto é muito difícil haver boas iniciativas com as escolas, porque também não há mão de obra, não há conhecimento especializado ao nível municipal que possa apoiar este tipo de iniciativas nas escolas. E enquanto não forem todos os municípios do país a consciencializarem-se e a devotarem recursos à proteção civil, enquanto se achar que isso, em alguns sítios, é uma coisa que não é necessária, não serve para nada, então aí não será de certeza com simulacros ou ações nas escolas. Mas nós vimos ao longo do projeto ações absolutamente espetaculares feitas pelos departamentos de proteção civil municipais e distritais, em alguns casos. Ações muito interessantes, muito motivadoras, e eu tenho a certeza, e eu sei que eu tenho acompanhado, por exemplo, a Albufeira, nós tivemos algum impacto. A maneira como se trabalhava com a escola, que já se trabalhava antes, mudou um bocadinho depois de nós lá termos estado. Mas já se trabalhava antes. E isso talvez nós tínhamos feito um bocadinho de batota. Porque nós fomos fazer este trabalho em sítios que nós sabíamos em que podíamos contar com a colaboração da Proteção Civil. Porque nós não somos especialistas da Proteção Civil. Eu sou socióloga. Eu tenho muitos anos de investigação, mas em temas muito diferentes. Eu já tinha trabalhado sobre riscos, sim, riscos tecnológicos, riscos naturais antes, sobre alterações climáticas, mas não sabia nada de proteção civil quando comecei isto. Portanto, nós não podíamos chegar a estes sítios e ir lá, somos aqui os académicos da universidade, nós é que sabemos. Nós tínhamos de contar com o apoio dos serviços municipais de proteção civil. Por isso nós escolhemos sítios onde sabíamos que eles tinham recursos e boa vontade e interesse para colaborarem connosco. E, portanto, aí, pronto, é verdade, fomos um bocado seletivos. Isto pode-se aplicar noutras escolas, a metodologia que nós aplicamos? Claro que sim, no país todo. Só que é preciso ter professores de boa vontade e departamentos de proteção civil que colaborem com isto. Nós não teríamos chegado a lado nenhum se não tivéssemos tido um bombeiro de Loures a ir falar com as crianças. As crianças gostaram muito mais do tempo que tiveram com o bombeiro do que alguma vez o tempo que tiveram connosco. Portanto, o nosso trabalho só faz sentido quando é apoiado com estas infraestruturas, com estes recursos técnicos. E acho que está tudo. Em relação à NAFS, eu não os conheço, mas uma coisa que eu aprendi ao longo deste projeto é que, de facto, a proteção civil não é só o Gabinete de Proteção Civil. Há uma série de entidades ao nível local, públicas e privadas, sem fins lucrativos, que fazem parte normalmente da Comissão Municipal de Proteção Civil. E, portanto, eu acho que a mobilização destes agentes sociais é essencial para as coisas funcionarem. Não basta ter um bom serviço de proteção civil ao nível municipal, também é preciso haver organizações da sociedade civil, bombeiros, polícia marítima, todos estes agentes que possam colaborar numa coisa destas. E, portanto, obviamente que a colaboração de todos é necessária. Muito bem. E agora calma. Antes de passar a Luís Caldeira, leria aqui mais um comentário, desta vez da SEDES de Leiria, que diz uma observação que é muito pertinente. Há problemas mais simples que ainda não estão resolvidos, como, por exemplo, como saber usar um extintor para apagar um foco de incêndio numa escola. E não só, eu diria, não só numa escola, mas em todo lado. Numa situação de emergência numa escola, quem é o responsável da escola, dos alunos e dos funcionários? Está, portanto, duas questões que são, de facto, muito oportunas e que têm, no fundo, a ver com a questão que temos estado a debater. Luís Caldeira. Começo por saudar todos os participantes, com amizade. Agradecer à professora Ana Delicado o tema que nos trouxe
e da qual retive 3 mensagens. A primeira é a importância da ligação da academia à sociedade. E este trabalho é uma prova que isso é, de facto, o caminho que deve ser seguido. E nem sempre o é. A segunda mensagem é a importância de pôr as crianças, em vez de serem receptoras só de mensagens, emitirem opiniões, ou seja, torná-las participativas. E isso certamente irá criar adultos mais participativos e, portanto, uma sociedade menos passiva. E eram estas as 2 mensagens que eu retive e que gostava que a professora comentasse, como socióloga que é. Muito bem, então, mais uma, para agruparmos aqui 3 questões de cada vez. Quem é que quer colocar alguma questão? Foi aqui sublinhado um papel fundamental dos serviços municipais de proteção civil nesta matéria. Como temos aqui alguns participantes que estão envolvidos a esse nível, se quiserem dar o contributo da experiência, é bom. Portanto, perguntava se alguém quer intervir, dando aqui testemunho de experiências que as há, portanto, de trabalho feito a esse nível, a nível local e, enfim, a nível com o envolvimento dos serviços municipais. Eu, para ganhar em coragem, dava-vos aqui conta o seguinte. Amanhã vou participar com muito gosto numa iniciativa designada Primeiro Congresso Jovem por um Futuro Seguro, que vai ser organizado pela Câmara Municipal da Figueira da Foz e pelos Bombeiros da Figueira da Foz, porventura pelos Bombeiros da Figueira da Foz, com o apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz, e que é um exemplo interessante de envolvimento das escolas locais com a autarquia e com os bombeiros. Então eles escolheram 3 temas centrais que correspondem a 3 painéis. Figueira da Foz por um futuro seguro, depois Portugal por um futuro seguro e um terceiro tema, o mundo por um futuro seguro. Propuseram às 5 escolas secundárias do concelho que desenvolvessem trabalhos tendo em vista apresentar neste congresso, portanto, sobre cada um destes temas. E então nomearam 5 jovens que irão intervir em cada um dos painéis, o que dará um total de 15 jovens, que irão em cada um dos painéis. Eu vou moderar o professor Manuel João Ribeiro vai a outro e o presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil modera o terceiro. E é um aspecto interessante porque depois vão fazer uma publicação financiada pela Câmara Municipal com o conjunto e a coletânea do trabalho que os jovens, portanto, escritos desenvolveram e que vão expor, portanto, nesta iniciativa. Ou seja, para além de, conforme o Luís Caldeira referiu, a importância e a relevância da ligação da academia com a sociedade, este envolvimento de autarquias com as escolas locais e que são dinamizadas e construídas iniciativas muito interessantes, já um pouco por todo o país, a este nível, é também um palco privilegiado de dinamização e mobilização dos jovens para a problemática da segurança e da cultura de risco. E, portanto, são exemplos destes que são, de facto, interessantes de dinamizar e de divulgar. Mais questões? Então, quem é que quer intervir? Ainda temos aqui um tempo razoável para podermos dar aqui acrescentar mais contributos. Posso? Claro que sim, Manuel Gonçalves. Então, já agora nesse contexto, eu pergunto, bem, eu vou dizer o número, eu acho que há mais, pelo menos 4 universidades que formam licenciados em Proteção Civil. Eu acho que há mais, mas pelo menos 4. Eu vou perguntar onde é que estão esses licenciados em Proteção Civil. No país são 2 universidades públicas e são 3 privadas que têm cursos a esse nível. A Universidade dos Açores e a Universidade do Minho, depois o ISEA de Aveiro, o ISEC aqui em Lisboa e a Lusófona do Porto. São E a Atlântica, não? A Atlântica recentemente não é exatamente Engenharia de Proteção Civil, a Proteção Civil, mas por analogia é exatamente uma formação na mesma área. Claro, exatamente. A Atlântica também privada. A pergunta é muito importante e interessante, mas eu lembraria, por exemplo, que Portugal não dispõe de uma carreira de técnico de proteção civil.
a administração local e a administração pública não têm carreiras de técnicos de proteção civil. E, portanto, facilmente se entende quando as administrações não têm carreiras técnicas, nas carreiras técnicas, portanto, do quadro do funcionalismo da administração autárquica e da administração pública não existe a carreira técnico de proteção civil, desde logo perde-se uma área de recrutamento significativa que poderia, de facto, acolher um conjunto destes jovens, ou menos jovens, enfim, licenciados. É evidente, e permitam-me aqui uma opinião muito pessoal, eu sou daqueles que defende que está na hora de reavaliar estas formações no ensino superior, que tiveram a sua primeira expressão em 2009, estava eu na altura na Escola Nacional de Bombeiros, quando iniciámos em consultas a criação dos primeiros currículos destas áreas, e hoje considero, analisando os currículos de cada uma destas formações, que elas necessitam de ajustamentos a uma realidade que evoluiu rapidamente, que necessita, nomeadamente, da incorporação do universo digital na formação destes técnicos. O próprio planeamento, aqui a Ana Delicado disse há pouco uma coisa na sua intervenção inicial, e que estava numa apresentação que me é muito sensível. O planeamento de emergência deve ser ajustado ao meio e à cultura local para que ele é direcionado. Ou seja, planeamento de emergência chapa 5 não resulta. Precisamente porque as pessoas é que são um motor dos comportamentos, são as pessoas que determinam o sucesso ou não daquilo que são ensinamentos e aprendizagens nas posturas de autossegurança. E, portanto, isso tem a ver com o caráter relevante da incorporação das ciências sociais e humanas nesta problemática da proteção civil. Há um déficit enorme de introdução de técnicos ou de técnicos superiores nestas áreas que possam, digamos que, fazer o enquadramento sociológico e de perfil sociológico das populações foco e alvo destas ações e deste planeamento, porque enquanto isso não acontecer, não será seguramente na contabilização de planos de emergência que são aprovados, não será seguramente digamos que na definição de grandes documentos, que muitas vezes são documentos profundamente burocráticos, inacessíveis para o conjunto das situações das pessoas, já para não falar inacessíveis para muitos técnicos, visto que são documentos que não têm como foco fundamental a sua operacionalização, mas são documentos que são para mero cumprimento de disposições legais, o que é um erro de planeamento. O planeamento é a primeira fase de uma decisão, de uma ação. E, portanto, não é um fim em si mesmo, é um instrumento. O planeamento é um instrumento. E muitas vezes o planeamento em Portugal é utilizado como um fim em si mesmo. E, portanto, no fundo, estamos aqui a constatar nesta ocasião aspectos que são muito relevantes nesta temática, como noutras. Então, mais intervenções, visto que ainda temos aqui meia hora. Agora, só para acrescentar. Sim, faz favor. Baseado naquilo que disse. Por isso mesmo motivo é que quem está à frente nos municípios, na Proteção Civil Municipal, quem está à frente normalmente é um comandante da região ou do quartel de bombeiros, normalmente. Há já muitos. Eu, com muito respeito que tenho e admiro, mas há sempre um déficit de formação em termos de proteção civil. Eu diria que um estudo mais recente, foi feito em 2012, no Politécnico de Leiria, que apontava para, efetivamente, uma necessidade muito, muito grande de técnicos com formação específica nos serviços municipais de proteção civil. Está em curso um outro, de atualização desse primeiro, e os dados preliminares dizem-nos que demos um salto muito significativo a este nível, e em particular no aspecto que referiu. É certo que na fase inicial de desenvolvimento, não de implantação, mas de desenvolvimento dos serviços municipais, as câmaras recorreram, amiudadas vezes, à fusão desta função com o comandante do Corpo de Bombeiros local. Isso hoje já é muito menos em muitas situações, muito menos. E mesmo em muitas vezes que isso acontece, os comandantes de respectivos corpos de bombeiros adquiriram formação específica
antes de o ser ou no decorrer do exercício das suas funções como comandante de bombeiros. Portanto, hoje há uma situação que está evolutiva, e que eu diria também um outro aspecto. Nesta temática da proteção civil, há 3 dimensões do saber que são indispensáveis e que se interagem uma com a outra. Que é o saber ser e o saber fazer. Muitas vezes não basta saber. Não é suficiente. Esta função é uma área tão multidisciplinar e tão multi-institucional que é preciso, de facto, ser caracterizada por uma incorporação dinâmica do conhecimento aplicado. E, portanto, é natural que em muitos locais, nomeadamente em câmaras municipais, se tenha recorrido à experiência, ao saber fazer, embora, muitas vezes, e tem razão, esse saber fazer não fosse alicerçado em conhecimento empírico. E, portanto, nesse caso, foi um recurso que foi utilizado ao tempo, hoje está francamente evolutivo, creio que houve uma alteração para metade, ou seja, menos de metade os elementos que nas circunstâncias que referiu, e que é verdade, caracterizou o período inicial de desenvolvimento dos sistemas municipais de proteção civil em Portugal, mas, portanto, isto é um sinal de que vamos caminhando. Agora é preciso caminhar muito mais e mais rapidamente, isso é um facto, estou de acordo com isso. Ora, mais questões, estamos ainda com tempo para introduzir aqui uma outra questão, antes depois de dar a palavra final à professora Ana Delicado para fazer o remate final desta iniciativa. Mas não há mais ninguém a colocar? Eu então perguntava à professora Ana Delicado, vamos partir do princípio que era uma decisora a que era colocada na posição, certamente que ingrata, de definir um plano de emergência para a promoção da cultura de risco junto dos jovens e das crianças. Quais seriam as suas 5 medidas prioritárias? Eu sei que não é, mas tendo em conta a experiência e a informação que possui, até a parte final da sua comunicação não é difícil repescar 5 medidas que considero, é apenas hierarquizá-las em termos de prioridade. Ana Delicado. Obrigada. Eu acho que começava por responder ao Luís Caldeira. Eu acho que há coisa que a mim me interessa, me motiva e que eu acho crucial é a ligação entre a academia e a sociedade. Não é só por ser socióloga. Eu acho que isso é a missão, é a obrigação, é a responsabilidade de todos os cientistas. Pronto, vou eximir os físicos teóricos e os matemáticos, porque pronto, talvez o contributo que eles dão à sociedade é um bocadinho indireto e difícil talvez de explicar. Mas eu trabalho nesta área particular da relação ciência-sociedade há muitos anos e não vejo justificação para que o conhecimento científico fique nas bibliotecas, nas revistas, nas conferências, nos fóruns, só exclusivos para cientistas. Até porque, pronto, é o meu caso, eu sou paga pelo cidadão contribuinte português e europeu, muitas vezes. E, quer dizer, faz parte. Eu vejo a minha atividade profissional como tendo 3 pernas. O meu ensino, outra é a investigação e outra é a relação à sociedade. Eu acho que por ser socióloga, eu acho que tenho obrigações acrescidas porque eu não estudo a sociedade marciana. Eu estudo a sociedade portuguesa, a sociedade europeia e, portanto, quer dizer, não posso dizer que aquilo que eu estudo seja uma coisa que não interessa a ninguém ou que não tenha impacto nenhum na vida das pessoas. Claro que tem. E se contribui para melhorar, só faz sentido. E eu vejo isso para todos os meus colegas que trabalham na academia. São funcionários públicos, na esmagadora maioria, o salário deles é pago pelo contribuinte e, quer dizer, têm de devolver um bocadinho à sociedade aquilo que a sociedade lhes está também a dar a eles. E no meu caso, então, como cientista social, eu dependo da sociedade para fazer o meu trabalho. Se não forem as pessoas a dar-me informação, as pessoas que eu entrevistei, as pessoas que participaram dos nossos eventos, quer dizer, o meu trabalho não existia. E, portanto, isso para mim é das coisas mais importantes. Em relação às crianças participativas se tornarem adultos participativos,
Sem dúvida, isto é muito importante, porque eu acho que não há de facto, mais do que não haver uma cultura de segurança em Portugal, não há uma cultura de participação. Eu, a semana passada, na sexta-feira, fui dar uma aula à Faculdade de Ciências, que é uma coisa que eu faço ocasionalmente, a alunos de Geologia, de Matemática, de Informática, portanto, nada a ver com as ciências sociais. Alunos de licenciatura, eram muito jovens, deviam ter 19 anos, estavam no primeiro ano. Quando eu lhes perguntei se eles sabiam o que era a democracia participativa, todos me disseram que é ir votar nas eleições. Eu expliquei, não. Isso é a democracia representativa, em que vocês escolhem pessoas que depois tomam a decisão por vocês. A democracia participativa é uma coisa muito diferente. Mas eles nunca tinham ouvido falar, por exemplo, em orçamentos participativos. Que é uma coisa que agora, até nas escolas existe. Algumas. O problema é sempre esse. É porque nós somos um país a muitas velocidades e algumas são muito lentas. E isso também, voltamos à discussão das escolas em sítios, localizações do interior. Há projetos e iniciativas extraordinárias que são feitas, não necessariamente nos grandes centros urbanos, também fora, mas uma das coisas que eu percebi ao fazer este projeto é da extraordinária desigualdade geográfica. Isto é quase uma lotaria. Os alunos têm a sorte de estar numa escola que é mobilizada, que lhes dá a oportunidade de participar, lhes dá a oportunidade de tomar decisões, de se envolverem, de fazerem projetos interessantes, terem clubes de ciência viva, terem clubes de proteção civil, e outros não. E eu acho que, se nós defendemos um serviço de ensino, um sistema de ensino público, devia ser igual para todos. Todos deviam ter as mesmas oportunidades, as mesmas condições. E não faz para mim sentido que estas coisas sejam opcionais, que sejam porque há um professor de boa vontade, porque há um professor que sabe utilizar a botija para apagar o incêndio, que as coisas funcionem. Não, isto tem de ser assegurado a nível nacional. Não pode depender da boa vontade dos serviços municipais de proteção civil ou da boa vontade dos professores. Tem de ser uma coisa institucionalizada, tem de ser uma coisa... Não queria dizer imposta, mas que todas as crianças tivessem igualdade de participação nestes eventos. E aqui vamos à pergunta do Duarte, que tem a ver com as minhas 5 medidas. Essa seria uma delas. Criar clubes de proteção civil em todas as escolas. Tornar isso obrigatório. Proporcionar materiais para eles fazerem. Ligações entre os serviços municipais de proteção civil e as escolas, também obrigatórias, vinculativas. Não ser uma questão de vamos fazer isto que é um projeto giro aqui ou ali, mas sim uma missão que está dentro da missão dos serviços municipais de proteção civil e também das escolas. E quer dizer, não é assim uma coisa assim tão difícil, porque todos os municípios já têm, maiores, mais pequenos, e desde que se proporcionasse condições, recursos, formação, materiais, manuais, atividades, jogos, não vejo qual seria a dificuldade de implementar isso, mas pronto, se calhar estou a ser um bocadinho totalitário. Minha terceira medida seria que os planos de proteção civil fossem obrigatoriamente também discutidos em contexto escolar. Ou seja, não ser... vamos pôr o plano no site do município e quem quiser que dê o seu contributo ou não. Não, promover a real discussão dos planos municipais de proteção civil com os agentes sociais, incluindo as escolas, os professores, os alunos. São 3 medidas, ainda tenho de inventar mais 2. Senão não tem programa de governo. Essa era a última coisa que eu queria na vida. Eu gosto muito de ser o que eu sou. E acho que é muito perigoso os cientistas chegarem ao governo. A solução tecnocrática dos problemas não creio que seja a melhor. Eu acho que tem de ser a solução participada, de governança, e não dos especialistas é que sabem. Uma coisa em relação à formação, à parte em relação à formação. Eu não sei se concordo que os técnicos municipais de proteção civil devessem ser licenciados em proteção civil. Aqueles que eu conheci e que faziam trabalhos muito bons, uns eram geógrafos, outros eram engenheiros civis, outros até eram sociólogos. E o que é importante é ter num Serviço Municipal de Proteção Civil estas diferentes competências para diferentes tipos de atividades. Claro que é muito importante a formação específica em proteção civil, mas se calhar isso é ao nível de uma pós-graduação. Mas isto, pronto, é uma opinião pura e simplesmente pessoal. Quarta medida.
A questão eu bato sempre na tecla da participação, mas que fosse realmente dada mais atenção na disciplina de cidadania às questões de participação. Hoje em dia a cidadania é um saco de gatos em que se põe tudo aquilo que não cabe nas outras disciplinas do currículo escolar. E eu acho que a questão da participação e mobilizar as crianças e os jovens para serem atores interventivos e com voz nas decisões, isso é muito importante. Nós temos, de facto, um déficit de participação nacional. Não são só os jovens da Faculdade de Ciências que nem sabiam o que era um orçamento participativo, o facto é que a esmagadora maioria das pessoas não sabe, não participa. Os processos de consulta pública dos estudos de impacto ambiental são anedóticos. Não há, de facto, uma sensibilização dos mais jovens para os direitos que têm na sua vida cívica. E isso faz falta não só na proteção civil e na prevenção do risco de catástrofes, mas em todos os outros domínios. E, portanto, tem de ser uma coisa mais alargada. Quinta medida, não sei, mais colaboração entre cientistas, entre técnicos, entre serviços municipais de proteção civil, entre bombeiros, entre todos os agentes que têm um papel a desempenhar na prevenção do risco de catástrofe. E eu acho que a ligação, e voltamos, a ligação à academia, prática e técnicos é muito importante e acho que é pouco explorada. E era isso que era muito importante incentivar. E pronto, já sei, não vão votar em mim. Este programa do governo não é muito aliciente. Muito obrigado pelo desafio. Ora bem, coloco a questão se há mais alguém que queira colocar ou comentar alguma outra matéria, alguma outra questão. Estamos com 17 minutos antes das 11. Conforme referi, não temos aqui necessidade de relógio de ponto e, portanto, não temos que necessariamente acabar às 23 horas. Acabamos quando considerarmos que estão esgotadas as questões que eram supostos ser colocadas ao orador convidado. Bom, então, depreendo que... Já agora... Sim, posso? Com certeza, Manuel Gonçalves. Quando eu estava a falar há pouco das exposições da demonstração dos setores municipais até ao nacional em divulgação em termos de proteção civil, não é por acaso que agora está a sair o reclame na televisão sobre a Marinha, a Força Aérea, porque já estão a pensar nos voluntários profissionalizados no Exército, não é por acaso. Outra questão que aquilo que a colega estava a dizer, eu não vou especificar áreas e obviamente que Pedrógão foi uma grande lição para muita gente, faço só lembrar onde é que estão ou como é que funcionou os psicólogos da região, como é que isso funcionou. Muitas perguntas aí e se calhar... E nós temos aquele exemplo também lá da ponte Entre Rios também. Houve várias situações e ninguém está a pegar nisso. O Serviço Municipal de Proteção Civil, estamos de acordo em que, em relação às escolas, vai com a cara ou vai com a sensibilidade dos diretores das escolas e de alguns professores. Nos dias de hoje, há falta de professores em muitas disciplinas. Portanto, para ter um psicólogo, para ter um instrumento que custa 300, 400 euros, a escola não compra. O posto de socorros das escolas, muitas delas, nem vou comentar. Há muitas situações. E já agora eu pergunto, supostamente quem fiscaliza os planeamentos municipais, supostamente é a autoridade, não é? Quando diz os planeamentos municipais, no que se refere... Planeamentos de emergência municipais. O plano municipal de emergência é aprovado atualmente por proposta da Câmara pela Comissão Municipal de Proteção Civil.
Em Assembleia, ao não é? nível municipal, e a Assembleia Municipal, exatamente. Exato. Certo. E é aprovado pela autoridade. Não, só o plano distrital, regional ou nacional é que tem validação da Comissão Nacional de Proteção Civil. É a Comissão Nacional de Proteção Civil, que faz parte da Lei de Bases da Proteção Civil, mas que não é propriamente dito um órgão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Mas não se compreende quando existem municípios quase fotocópia, quase copy-paste dos planeamentos para os outros. Existe, de facto, uma diretiva orientadora para a elaboração dos planos municipais de emergência e durante muitos anos, isso que acaba de dizer é verdade, todos nós conhecemos essa situação, onde dado ao déficit técnicos existente nos serviços municipais, foram encomendados a muitas empresas planos municipais que, em muitos casos, replicaram digamos que a estrutura do plano. Houve até exemplos, ou pelo menos um caso que, por razões de ética, omito, em que 2 planos municipais de 2 câmaras distintas tinham toda a fundamentação, todos os dados relativos a uma outra câmara. Portanto, isso aconteceu há 10 anos. Portanto, é claro que nessa matéria nós, enfim, também interessaria realmente simplificar o processo de planeamento. Conforme referi há pouco, na nossa cultura o planeamento não é utilizado como um instrumento, como uma parte do processo de decisão. É muitas vezes o mero cumprimento de uma disposição legislativa que obriga que, em um determinado prazo, que seja revisto, sem que atender efetivamente, e enfim, também nesta matéria se evoluiu. É preciso reconhecer, de facto, que não é, digamos que, é preciso constatar que evoluiu significativamente. Esta é uma área que, desde logo, tem um problema. É que, ao contrário de outras áreas, ainda não tem o reconhecimento social que merece. Reparem, a nossa própria Constituição da República omite por completo o sistema de proteção civil. Portanto, tem o artigo 27 que diz que todos têm direito à liberdade e à segurança, mas não tem qualquer referência à proteção civil, exceto quando diz que as Forças Armadas podem participar em ações de proteção civil, mas não caracteriza, não doutrina, não formula, digamos que uma estrutura, um modelo de proteção civil, precisamente porque não existe, ao contrário, existe um conceito estratégico de defesa nacional, mas não existe um conceito estratégico de segurança interna. Está agora anunciado, foi agora recentemente anunciado, que essa será uma das prioridades, que será a elaboração de um conceito estratégico de segurança interna, ao exemplo do que existe um conceito estratégico de defesa nacional. Mas neste conceito estratégico de segurança nacional também não existe nenhuma definição doutrinária que esteja para além de um serviço. Portugal confunde muitas vezes sistema com serviço. Quando falamos do sistema meteorológico, lembramos IPMA. Quando falamos do sistema de proteção civil, lembramos a ANEPS e assim sucessivamente. Ora, uma coisa é o serviço, outra coisa é o sistema. O serviço é um instrumento do sistema. E muitas vezes o processo legislativo é todo ele feito à volta da estrutura do sistema, perdão, do serviço, quando o sistema está muito para além do serviço que o deve servir. Portanto, enfim, são matérias que nós temos procurado, e vamos continuar, obviamente, a analisar, a discutir, sempre na perspectiva da participação. É um objetivo muito importante e muito interessante, cada vez mais importante, que a cada um de nós não abdicar de ser uma voz ativa nos processos de decisão das coisas a que nos dizem respeito. E como cidadão, tudo nos diz respeito. Muito bem, então, não havendo mais nada, eu creio que foi muito interessante agradecer à professora Ana Delicado o seu contributo para esta reflexão à volta da cultura de segurança aos jovens e às crianças. Desejar também êxitos na continuidade do seu labor investigativo e académico, e a todos os demais agradecer a presença e lembrar, no próximo dia 16, cá marcamos encontro com a doutora Ana Jorge, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, que vai abordar a atualidade do tema da ajuda humanitária. Então, para todos e para todas, muito boa noite e muito obrigado pela vossa presença nesta nossa iniciativa.